Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo e eu gostaria de continuar seguindo a linha aí das reflexões, fazendo jus ao nome do canal, né? O Backup da Mente. E um tema interessante, eu acho até um pouco intrigante, né? Porque, como vocês devem ter visto aí no título, eu queria dar o meu ponto de vista sobre a empatia, né? Ou falar sobre esse sentimento, né? Esse conceito, dando uma visão um pouco diferente, às vezes habitual, dando um outro ponto de vista, resumidamente. O que eu penso sobre, né? De forma introdutória, né? Eu acredito que tem uma forma de pensar a empatia, uma forma mais primária, né? Que a gente consegue entender mais fácil, e uma forma que, dá pra gente dar um passo a mais além disso, sabe? E não é que eu tô dizendo nada novo aqui, né? Isso aí já tá na sociedade humana, já tem muito tempo, reflexões sobre isso. Mas no período que a gente está vivendo, as narrativas que são contadas e uma palavra mesmo, né, que voltou a estar em alta, não tem muito tempo aí, tem uns 10 anos, né, começou a se falar muito disso e em geral eu acho isso benéfico, mas eu acredito também que a gente deva ter cuidado ao analisar isso e interpretar, né, esse termo de modo mais acertado. A primeira coisa que eu queria falar, né, começando aí pela parte primária do entendimento que a gente tem por esse termo, né, que é basicamente a gente se colocar no lugar do outro, né, a gente, vamos supor, né, a gente tenta, literalmente se colocar no lugar, tenta sentir o que o outro está sentindo naquela situação e pensar nisso, né, é um sentimento muito válido para o ser humano, né? A sociedade tem que funcionar com a base assim. Inclusive é daí que a gente vai criando as leis, não é isso? Vai ter uma coerência social e, dando o próximo passo. Você não quer fazer com o outro o que você não gostaria que fosse feito a você, não é isso? Eu acredito muito que é isso. E realmente, né, antes dessa palavra ficar mais em alta, que a gente vê esse termo, né? Na internet muito, na televisão, empatia pra cá, empatia pra lá. E antes, né, de o pessoal começar a conversar mais sobre isso, vou dar até um exemplo aqui de quando eu estava no segundo ano, só abrindo um parênteses para contar uma parte aqui da historinha, né? Sobre como, às vezes, a gente, quando é criança, a gente tem isso muito bem definido, né, dentro da gente, a gente sempre aprende a não fazer com o outro o que você não quer que seja feito a você. Mas aparentemente quando a gente vai se tornando adulto, né, adolescente para adulto, parece que isso vai sumindo, né? As coisas vão ficando mais nebulosas, né? Eu sei que às vezes criança também faz algumas coisas bem questionáveis, mas ok, são crianças. Mas à medida que a gente vai ficando velho, parece que as coisas vão começando a relativizar muito, e essas verdades começam a soar, de certo modo, até inocente, né? Eu me lembro que quando eu estava no segundo ano, talvez depois eu faça um vídeo para detalhar melhor o contexto, mas eu tinha acabado de mudar de escola. Eu tinha mudado de escola por causa de bullying, tinha sofrido muito bullying no primeiro ano, no final da 8ª série, na minha época não tinha no ano, né? Era no final da 8ª série e durante o primeiro ano. Um episódio de bullying, começou a ficar muito ruim a situação e eu cheguei no ponto de trocar de escola. Não é um assunto que eu me sinto muito confortável de falar, pra ser bem sincero. Tem muito pouco tempo pra abrir mais um jogo sobre isso, até com a minha família, as pessoas mais próximas. Mas aconteceu isso. Quando a gente chega numa escola nova, vindo de um contexto deste, um dos maiores medos, não sei se alguém se identifica, né? Isso serve também quando a gente troca de turma, né? Um dos maiores medos é os episódios se repetirem, de pegarem, entre aspas, a Cristo de novo. E então você tenta arrumar um grupo de amigos, né? Você tenta se aproximar, fazer amizades. E um dos amigos até que eu tenho até hoje, né? Eu lembro, não era dos caras mais bonzinhos também. Este cara que eu tô falando, assim, era bem... Se ele estiver vendo aí, não sei se ele vai se identificar. Não que ele não seja bonzinho, mas é bem maluco. É um cara bem malucão, assim.
E eu lembro no intervalo, uma vez a gente estava conversando e não sei como a gente chegou nesse assunto, e eu falei, eu não gosto de fazer com os outros o que a gente não gosta, né, que seja feito conosco. E, cara, eu lembro que ele achou muito estranho e falou, não, mas isso não faz sentido, isso é coisa de criança, né, já não é mais criança, não faz sentido. E eu, fiquei encucado com aquilo, pensei, como assim, né, não faz sentido? Eu levo isso como uma verdade pra mim e a pessoa da minha idade vira e fala que não faz sentido. Enfim, não mudou meu jeito de pensar, mas eu achei estranho. Pensei, o cara pensa diferente assim, né? E ok, né? O termo se popularizou, como eu disse antes, só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse conceito de empatia e de como devemos abordar como sociedade. Vemos reflexões bem interessantes sobre isso. Agora eu acho que vamos dar o passo seguinte. Bom, a partir do momento que a gente não quer, que a gente entende a empatia e não quer a princípio o mal das outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, que é um conceito que, se a gente começar a abranger muito, a gente pode cair em algumas armadilhas, sabe? Isso eu quero levar o assunto no sentido de lei e ordem, punição, julgamentos, né, no judiciário, enfim, onde eu quero chegar com isso. Eu vejo esse discurso da empatia sendo, de certa forma, manipulado e utilizado hoje em dia para, às vezes, servir como justificativa para, de certa forma, abranger, né, algumas penas, enfim, distração no trânsito, mas às vezes abranger é utilizado para, entre as, passar pano para muitas ações. Acho que, resumindo, é isso: passar pano para as outras pessoas que cometem coisas não muito desejáveis. E é aí que eu acho que a gente tem que ter esse ponto aqui de reflexão. Porque o que é o argumento utilizado, né, que esse pessoal costuma utilizar? De que, tenta-se não culpabilizar o indivíduo, tenta tirar a responsabilidade dele do crime, né, do suposto crime cometido, explicando que existe um contexto muito mais complexo, né, que aquilo tem a ver com a estrutura social, que aquilo tem a ver com a forma de criação, com a responsabilidade dos gestores, né, de tempos passados, com, às vezes, isso aí vai longe, desde alimentação, subnutrição na parte da infância, né, e tudo isso é verdade. Impressionantemente, eu não estou aqui para negar nada disso, e na verdade não é só um fato, como, para mim, isso deveria ser muito óbvio. Para mim isso é muito óbvio. É extremamente multifatorial. O indivíduo chegar no ponto de cometer um crime, independente de qual seja um estelionato, seja um crime mais violento, existe uma trajetória ali extremamente complexa. E aí que tá, quando a gente começa a usar isso, a incluir isso muito no discurso, por vezes, né, quando não é usado de forma útil para a gente tentar corrigir as coisas que levaram o indivíduo a chegar naquele ponto, esse é o jeito que, para mim, esse discurso deve ser usado. Entender o que levou aquele ser humano a chegar naquele ponto e usar este entendimento para reformar ali aquele caminho, né, aquele meio social, tentar melhorar as condições para que menos indivíduos surjam, né, com esse potencial. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve usar a empatia e no sentido de melhorar a sociedade. Agora, eu acredito firmemente
tem como método para objetivar as nossas condutas, falar o que é certo e o que é errado perante a sociedade. Isso, infelizmente, assim, ou felizmente, independe da opinião da pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Resumindo em uma frase, né? Independente do motivo, a partir do momento que a pessoa passa a ponto de descumprir a lei, de cometer um ato que está prejudicando os outros ou que é visto como ilegal, esse contexto ele tem que tentar ser o mais desconsiderado possível. Me desculpa, mas eu acho que é assim que deve ser. E você às vezes vai falar, mas pô, isso também acontece ao contrário. Quando é feito por gente com mais condição, mais poder, né, a justiça tem um peso diferente. Poxa, eu entendo. Mas o que eu acho que é nosso ponto de conflito e de luta não deve ser para começar a relativizar tudo, às vezes usando empatia como uma farsa ali para manipular o discurso, né? Eu não acredito que a gente deve usar esse ponto para ir relativizando, né, todos os crimes. Este aqui, ele vem de uma posição mais ascendente, tem que ser punido com mais rigor. Este aqui, veja bem, ele passou por isso e aquilo, então acho que temos que rever aqui, rever ali e aliviar um pouco para ele. E você pode argumentar que, poxa, mas na sociedade acontece o contrário. Quem tem mais poder é menos punido do que quem tem menos condição. E eu entendo. Só que o ponto de luta, eu acho que deve ser focar em tentar fazer com que a justiça seja o mais cega possível. Eu acho que este é o ponto. Eu vejo que muita gente tenta usar a empatia e o judiciário para tentar justamente tirar a venda ali do sistema, né? E começar a ficar observando muito o contexto. E, cara, eu acho que isso, por mais que dê a ilusão de que talvez fosse mais certo a se fazer, infelizmente, para nós... Opa, tá caindo aqui, eu vou cortar aqui, não sei nem de quanto tempo que tá. Bom, voltando, eu não lembro onde parou, enfim, galera, se estiver torto não tem problema. Eu entendo, cara, que infelizmente é uma regressão ao infinito. É impossível a gente analisar isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que somos seres humanos, cara. E eu vou exemplificar isso melhor. Contexto, cara, e justificativa para erros, para crimes, né, para a pessoa ter cruzado aquela linha que a sociedade traçou, existe sempre vai existir uma justificativa, sempre existe um contexto. E o mundo é feito de referenciais, cara, ele é relativo. Então não importa, para aquela pessoa que cometeu aquilo, muitas vezes ela vai achar, né, quando ela não se arrepende, ela acha que o histórico dela justifica o que ela fez. Isso vale tanto para a camada social superior quanto para a inferior. E começar a tratar esses pormenores como critério objetivo para definir penas, né, e punições, a gente vai estar literalmente rasgando parte da objetividade da lei e começando a delegar a um membro do judiciário o poder de, entre aspas, Deus, o poder de analisar toda a conjuntura em detalhe, começar a passar pente fino e tomar a decisão por ele mesmo. E eu não acho que esse é o caminho, cara. Eu acho que o sistema foi feito, eu tenho certeza que o sistema foi feito, foi montado, o objetivo sempre foi ser o mais impessoal possível. E é por isso que a gente deve lutar. E não adianta criticar porque é diferente aqui no Brasil, de que tem pesos diferentes e querer lutar, tentar abordar o assunto a ponto de tentar fazer ficar mais diferente ainda. Não sei se vocês entenderam. A gente deveria lutar pelo contrário, para tentar ser mais universal, né? O que acontece, cara, em muitas nações do mundo, né? Existe corrupção para todo lado. Eu sou inocente de não saber disso, mas existem lugares com mais e com menos. Então, eu acho que a gente deve ir na contramão de começar a relativizar tudo, porque isso é impossível, e começar a ir mais focar no objetivo de reduzir a corrupção e, consequentemente, as injustiças. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Esse é o caminho.
pessoal, só voltando da onde eu parei, que na hora eu precisei interromper a gravação e acabou que não deu para terminar de falar tudo que eu queria. Mais uma vez aí o vídeo ficando longo demais, mas eu queria que vocês me entendessem que, poxa, são assuntos que eu considero muito complexos. E parece uma caixa, né? A gente abre um pouco o assunto e a gente vai acabando fazendo links com outros temas e tal, fazendo essa ligação. Mas tentando voltar aqui de onde eu tinha parado, justamente a questão da relativização, né? Tudo é relativo, mas se a gente for tentar pautar a nossa sociedade, não no sentido de prevenção, né, ou de correção de problemas sociais, porque, por exemplo, quando a gente detecta que há falhas de assistência, seja do Estado, da relação com as outras pessoas em si, é correto abordar para melhorar, né, o funcionamento, prevenir danos maiores no futuro, igual a gente faz quando relacionado à saúde do nosso corpo, por exemplo, fazendo uma analogia, quando a gente, por exemplo, opta por hábitos saudáveis, né, evitar hábitos, coisas que fazem mal, né, fumar, coisas que a gente já sabe, para tentar prevenir um desfecho pior, né? E no caso da sociedade, seria usar esses mecanismos para prevenir a de um indivíduo cometer um crime violento, por exemplo. Mas o que eu queria dizer é que a relativização serve para isso, para fazer estudos e chegar na prevenção e na melhoria. Agora, quanto à parte punitiva, qual que é o meu pensamento, o que eu considero e como eu acho, inclusive, que deveria ser. E eu acho que, inclusive, a nossa Constituição foi pensada para ser assim. O desfecho já aconteceu. A gente está com um cenário onde o crime já ocorreu, vamos supor. Então já aconteceu desfechos, o que tem que ocorrer avaliar o que está na lei e da forma mais, é óbvio, né? Da forma mais imparcial possível julgar. Se isso não está acontecendo, o caminho não é começar a abrir o leque e relativizar para todos, né? Se o negócio é relativo para alguns, o objetivo é o que a gente precisa fazer é justamente conter aonde essa impessoalidade está sendo mais acometida, né? E não pelo contrário. Se a gente for tentar analisar caso por caso, sempre a gente vai falhar redondamente, né? Não somos deuses, é uma coisa que é impossível de fazer. E eu acho que isso serve até como argumento, e até entra no tema da empatia também, né? Em partes, né? Não totalmente, mas entra. Por exemplo, a gente está vendo no caráter punitivo, né? A gente tenta entrar na mente ali da pessoa, ver o que ela está sentindo, do agente causador daquele problema, para tentar prevenir outros casos, mas na hora de punir, se pune. Acho que eu já estou ficando bem repetitivo. Pune sem ficar observando muitos pormenores. Acho que é assim que deve ser feito. A não ser que este pormenor esteja descrito lá na lei. Ok. Agora, em relação a benefícios, né? A gente está falando do caráter punitivo, agora dá para usar essa análise também com benefício. E dá para fazer um link aqui, por isso que o vídeo acaba ficando longo sempre. Mas vamos supor, num caso de uma cota, por exemplo, acho que é o exemplo mais claro, né? Poderia tentar pegar outros, mas o que vem na mente mais fácil é este. Bom, agora tá à noite, né? Fica ruim de ver, mas só um exemplo pontual. Sou uma pessoa, bom, não sei se dá pra ver, tá à noite agora, né? Mas sou uma pessoa branca. Não tenho direito a nenhuma cota dessa e nem acho que devo ter. Cota racial, né? Que eu tô querendo, pra ser mais específico. Não acho que eu tenho direito, nem tenho, né? Só olhar pra mim que não tem, mas só dando um exemplo de como essa regressão ao referencial, se a gente for entrando muito no referencial de cada indivíduo, a conta não fecha e mais injustiças acabam sendo cometidas. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa branca, meu avô, poxa, eu acho que ele se enquadraria para conseguir uma cota. Ele é um pardo assim muito, muito escuro, quase negro, não sei como é que é considerar lá na hora. Mas, por exemplo, se ele quisesse se autodenominar como negro, eu acho que acredito que ele passaria.
questão, né? Então, teoricamente, vão ter passado, e outros, inclusive, né, que é uma coisa em cadeia, não é só ele, outros que vieram antes dele, mas antepassados, de certa forma, sofreram também, né, por questão racial, e eu sou um descendente legítimo disto, né, e nesses casos como é que fica? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, que essa parte de tentar olhar cada um, ela é praticamente impossível. Né, as injustiças vão se permanecer e a chance grande é de que elas até aumentem. Então é melhor fazer o máximo para prevenir os problemas e na hora de corrigir e na hora, né, de um possível benefício tentar ser o mais impessoal possível, relativizar o mínimo possível, sabe? Cara, quer ver outra comparação que eu acho que entra aqui também? É aquela questão de empatia seletiva, né? A gente vê muito isso na sociedade atual, principalmente no espectro da esquerda, cara. A gente vê, por exemplo, quando um criminoso comete algum crime contra o sexo feminino, poxa, existe toda uma campanha ali para uma punição muito agressiva, né? Muito exemplar, né, para aquele sujeito criminoso. Mas quando acontece um crime até por vezes pior do que aquele que aconteceu, né, eventualmente com a pessoa do sexo feminino, né, com a mulher, mas vamos supor, acontece uma coisa com uma família, ou com um homem, um adolescente, alguma coisa assim, os mesmos indivíduos que corroboravam um rigor tão grande da justiça e da lei, já entram para a turma do veja bem, que não é bem assim, que tem que ressocializar. Bom, aí eu acho complicado, sabe? E é aí que entra o problema da relativização, né? Sempre uma coisa que eu já expliquei isso de manhã, né? Alguma coisa que às vezes é bom para um, é bom para o outro, o que é pior para um, é pior para o outro. Então a gente tem que ser o mais impessoal possível. Isso deveria ser óbvio, mas impressionantemente em 2026 eu tô precisando gravar um vídeo de desabafo sobre isso, porque deixou de ser óbvio, né? Cada vez mais a gente está setorizando a sociedade em partes específicas e começando a diferenciar tudo, tentando supostamente aproximar de uma perfeição entre aspas, mas a perfeição nunca chega e só cria mais divisão e parece que a coisa vai ficando cada vez pior, ao invés de melhorar vai piorando. Então acho que a gente tinha que voltar, repensar esse mundo como está e, cara, se a gente pelo menos cumprisse as regras como estão lá na Constituição desde que foi feita, né? Não que ela seja perfeita, novamente reiterando, mas, poxa, se a gente prendesse todos que cometem, como é que eu uso uma palavra aqui, todos que desvivem um outro cidadão, se a gente punisse todos igual, com rigor, bom, aqueles que desvivem seletivamente um tipo de cidadão ou outro, por exemplo, por opção sexual, ou por sexo, identidade de gênero, se todos fossem punidos para todos, entendeu? Se a gente generalizasse, punisse por igual, não teria por que ficar diferenciando cada um, até porque, poxa, todas as vidas importam, né? Todas, não tem uma que vale mais ou menos, todas as vidas humanas importam, gente. Era isso a mensagem, acho que tinha mais um ponto para falar. Se eu que tinha a ver com isso, se eu lembrar eu volto aqui e acrescento um corte. Mas era isso a mensagem que eu queria passar. Vamos voltar pro básico, né? Vamos aplicar a lei, vamos fazer aquela estátua da justiça, realmente tentar vendar ela, né, de uma forma mais hermética, né? A gente sabe que nunca vai conseguir atingir a perfeição nisso também, mas eu acho que é um caminho que a gente vai ser mais justo dessa forma, sabe? E é isso. Um abraço aí pra vocês. Boa noite, né? Começou de dia e terminou à noite. Um abraço. Tchau.